Como será que é o reino de Deus, hein? Fico sonhando acordado, imaginando o dia que entrarei na glória de Deus para poder andar nas ruas de ouros. Afinal, viver nessa terra aqui é tão complicado, só vejo problemas, coisas ruins acontecendo. Minha vida não dá nada certo. Tudo que eu faço dá errado. Só problema e atrás de problemas. Mas quando chegar aquele grande dia eu serei feliz. Vou encontrar com o reino de Deus. Fala, galera! E aí, gente? Você também é uma dessas pessoas? Está esperando a morte chegar para poder entrar no reino de Deus? Se você é uma dessas pessoas, eu tenho uma mensagem para você. Talvez não vá de acordo com o que você está pensando. Mas, para que você fique comigo até o final, já venho lhe pedir, não saia, não passe esse vídeo. E até o final eu creio que você vai deixar aí um joinha para nos ajudar. Mas antes de nós dar continuidade a este vídeo, eu quero dizer, você é daquela pessoa que está esperando morrer para entrar no reino de Deus? Você é daquele cristão que vive uma vida tribulosa aqui na terra, esperando que o dia que fechar os olhos possa entrar no reino de Deus e desfrutar de uma felicidade eterna? Se você é um desses, eu quero que você entenda melhor o que é o reino de Deus e o projeto de Deus para a sua vida e para a nossa vida. Mas antes de nós ir para o nosso vídeo de hoje, eu quero aqui, sem delongas, chamar a nossa vinheta. E aí, galera? Você é daquele que está esperando o reino de Deus? Se você é um desses, eu quero te dizer, não deixe para amanhã o que você... Tem um provérbio que diz, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu vou dizer para você, não deixe para o futuro ou para amanhã o que você pode começar a viver hoje. Sim, é isso mesmo que você ouviu aí. Você pode começar a viver uma faísca do reino de Deus na sua vida. Aí você deve estar se perguntando assim, mas como, Júlio? Como eu posso viver o reino de Deus se eu ainda estou vivo? E tudo que eu vejo é algumas guerras, é só provação, sabe? Aquela pessoa que fala, você pergunta para ela assim, e aí, como que tá? Tá tudo bem? Ela fala assim, só uma prova, mas vai passar. Eu entendo que a prova vem, mas ela não pode permanecer. Por quê? Porque o reino de Deus, ele já está entre nós. E se ele está entre nós, você tem o poder de vencer as adversidades e os problemas que surgem diante de ti. Você não pode viver de cabeça baixa, como um chapéu de sombreiro, andando, olhando para o chão, achando que você é um perdedor e um fracassado. Quando eu disse para você, você é daqueles que está esperando a morte chegar para poder entrar no reino de Deus? Porque nós temos uma interpretação errônea quanto à palavra de Deus em alguns momentos. Como? Vou te explicar. O que é como tarará, tarará? Como, do Pablo Marçal. Como? Me explica como. Vou te explicar. Ó, é o seguinte. Às vezes, nós achamos que para a gente ser eternamente feliz, nós precisamos fechar os olhos, morrer, acordar no céu e dizer, glória a Deus, eu estou aqui agora andando no reino de Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus disse que o reino dele estaria entre nós. Opa, peraí, algo me chama a atenção. Se ele disse que o reino estaria entre nós, eu tenho que descobrir qual é esse reino. Eu tenho que descobrir como viver isso aqui na terra. Por quê? Porque quando eu descubro o reino de Deus, eu acabo tendo o poder para vencer os problemas que surgem diante de mim. As aflições, elas virão. Porém, quando você tem o reino, fica mais fácil você conseguir vencer. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Romanos, capítulo 14, no verso 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Peraí, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então você aí que está achando que vai ir para o céu, para ficar lá de boa, na mamata, achando que vai comer e beber à vontade, não vai ser mais desse jeito não. Mas você tem que entender que o reino de Deus, ele é um poder que está dentro de nós. É um poder que nos traz força para conseguir caminhar nesta terra. O reino de Deus não é comida, não é bebida, ele é justiça, paz e alegria no Espírito. É aqui que eu começo a minha mensagem para você. Nós fizemos aqui um contexto, uma brincadeira, mas para você entender melhor é assim. Muitas das vezes acreditamos que nós temos que viver uma vida de sofrimento, uma vida de dúvida, de medo, de incerteza, porque é normal do ser humano. Não é normal. Não é normal você acordar e olhar para as coisas negativamente. Alguma coisa está errado. Eu sei porque eu falo nos meus vídeos, eu era assim. Sabe quando você acordava e olha para uma coisa tão pequena, mas você começa a colocar a sua lupa da incredulidade, da reclamação, e esses problemas começam a crescer, a crescer, a crescer, e você vê ele de um tamanho grande. Ele é pequeno, mas na sua mente ele já é do tamanho de uma montanha. O que acontece quando nós pensamos desse jeito?
A primeira lição que a gente precisa entender o primeiro ponto que precisamos entender, nós estamos sempre à procura de alguma coisa. Sempre nós estaremos à procura de alguma coisa. Aquele que está vivendo uma vida que não está à procura de alguma coisa, como você pode ler lá no livro que eu escrevi, do Caos das Nações, eu tenho o costume de dizer que aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve para você. Não importa se você vai para a esquerda ou para a direita, qualquer caminho serve. Porque você não sabe para onde vai. Mas quando você coloca uma decisão, um objetivo definido na sua vida, eu quero encontrar o reino de Deus, pode ter certeza que você vai encontrar. E ele não é comida, não é bebida. Ele é justiça, paz e alegria no Espírito. E aí que entra, como eu disse para você, a mensagem. Se você é uma pessoa que está acreditando que para você ser feliz, você precisa morrer, sofrer, para depois você encontrar o reino de Deus, você se engana. Porque o reino de Deus, Jesus disse, está dentro de vós. O reino está aí. E esse reino ele pode vir de uma força, ele pode vir com uma força que te dá para você vencer os vícios. Ele vem em uma forma de alegria, ele vem numa forma de paz, ele vem numa forma de contentamento. Você tem que entender, quando nós falamos reino de Deus, Deus tem um céu reservado para todos nós. Quando fechamos os olhos, diante da eternidade teremos uma morada eterna. Mas Ele quer que você vive bem de uma maneira aqui na terra. Então preste atenção. Se eu estou sofrendo com as minhas emoções, se eu estou sofrendo com os meus pensamentos, é sinal que ainda eu não encontrei o reino de Deus. Que reino é esse? O reino que me traz paz no espírito. O reino que me traz alegria. A Bíblia vai falar em Romanos 14, 17. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Ele traz a justiça, a paz e a alegria no espírito. Então Deus te fez para ser contente. Ele não quer que você fique aí de cabeça baixa, entristecido, achando que para você viver o reino de Deus você precisa morrer ou se encaixar em dogmas, né? Padrões, em religiosidade. Você precisa entender que esse reino já foi colocado dentro de você. Quando Jesus ele disse assim, está consumado. Ele consumou, ele pagou um alto preço, ele colocou. Mas e aí, como eu encontro, como eu sei que eu tenho o reino de Deus? Por quê? Para você entender, tá gostando desse vídeo? Você tá gostando? Se você tá gostando, fique comigo até o final para você entender, tá? Compartilhe esse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém aí. Compartilhe com aquela pessoa que fica esperando o reino de Deus para amanhã. Se inscreva nesse canal, deixa o seu joinha aí e faz o seu comentário também, porque ele vai ser de grande utilidade. Para você entender melhor é assim, existem dois reinos, o reino das trevas e o reino de Deus. O reino quando você pensa em trevas, o que você pensa? O reino das trevas. Não é, nós assistimos no filme, né? Aqueles filmes de bruxa, onde tem aqueles castelos, a bruxa voando com a sua vassoura mágica, e aí o reino das trevas, a escuridão, tá? O reino das trevas de hoje é toda a negatividade que você usa diante de ti. O inimigo, o diabo, ele trabalha de uma forma oculta, ele trabalha de uma forma secreta. O prazer dele é ver você jogado lá embaixo, na negatividade, no pessimismo, olhando para as coisas como se não fosse melhorar, porque ele absorve essa energia negativa sua. Já foi comprovado cientificamente que somos energia. Somos uma energia e precisamos estar com a nossa energia lá em cima. Então assim, quando nós estamos deixando que o diabo roube a nossa energia de crer que o reino está dentro de nós, nós acabamos duvidando de Deus na nossa vida, da existência dele em algum momento. O diabo, o reino das trevas, ele trabalha colocando tudo aquilo que é de frustração, de medo, todo lado negativo, não vem de Deus. De alguma forma vem de condicionamento. O que é condicionamento? Condicionamento é aquilo que você foi condicionado lá atrás. Você não teve possibilidade de escolha, você foi condicionado a isso, cresceu com isso. Exemplo, se você cresceu dentro de uma casa onde a pessoa é negativa, você vai ser negativo. E aí você foi condicionado a isso. Ou você está vivendo agora um momento de condicionamento. Então assim, você precisa ressignificar isso, que nem eu falo. Ressignificar acreditando que o reino de Deus ele não está longe de você, ele está perto. E para você mudar a história da sua vida, você precisa virar essa chave dentro da sua cabeça. Você precisa virar essa chave de achar que você precisa morrer para um dia pisar numa rua de ouro. Claro, você vai pisar, você vai andar, você tem o céu. Mas Deus ele deu para nós uma faísca do que a glória eterna dele e está dentro de nós. Quando ele disse, eis que vos dou o meu espírito. Esse é o reino de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Lucas, no Lucas capítulo 17, no versículo 20, que nós temos que o reino de Deus não vem de modo visível, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Ele disse que estaria no meio de nós. E ele também vai dizer assim, que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema está aqui, que muitas das vezes você não experimenta do reino, essa paz dentro de você, porque você está colocando o reino em último lugar e as demais coisas em primeiro lugar. E quando eu digo demais coisas em primeiro lugar, eu digo tudo aquilo que é colocado na frente da palavra de Deus. Tudo aquilo que você afoga a mensagem de Deus na sua vida. Alguns vão trocar com a bebida,
outros vão trocar com a droga, outros vão trocar com a prostituição, outros vão trocar com a palavra de negativo, outros vão trocar com a palavra de pessimismo, e por aí vai, né? Tem pessoas de todos os tipos, de várias classes, né, de todos os jeitos. Mas quando eu encontro o reino de Deus dentro de mim, o que acontece? Porque eu era uma pessoa pessimista, eu era uma pessoa que olhava para as coisas negativas. Por quê? Quando você lembra que eu acabei de falar que Deus ele te dá uma faísca do que é o verdadeiro reino dos céus aqui na terra para você? Isso que ele quer que você viva aqui na terra, a justiça, a paz, a alegria, a bondade, a felicidade, um espírito quebrantado, um espírito de gratidão, um espírito de fé, né? Um espírito de ousadia, um espírito de temperança, um domínio próprio, o equilíbrio, o fruto do espírito, ele é dado para você, é o reino que está dentro de você. E quando você domina isso, você consegue silenciar a voz do medo, da negatividade, a voz das trevas, do reino das trevas contra a sua vida, e você se torna uma pessoa forte para viver uma plena felicidade diante de Deus. Então, assim, o vídeo de hoje você está esperando para ter o reino de Deus algo que você já tem. Basta você entrar nas escrituras, basta você interpretar os textos de uma maneira que Deus fale com você, porque Deus te fez para ser uma pessoa feliz. Deus te fez para ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa onde você vai passar por aflições, mas a Bíblia diz, tem de bom ânimo, eu venci. Então o reino de Deus é uma faísca do reino dos céus. O reino de Deus, que ele fala, está dentro de você, é uma paz interna, é um pensamento positivo, é uma energia positiva, é uma fé positiva, não é dúvida, não é incerteza, não é incredulidade, não é medo, isso tudo não é reino de Deus. Isso é um momento que você está vivendo e pode servir como um pontapé, né? Como uma flecha que é puxada para trás para até ir ao alvo. Se você está sendo puxado para trás pelo reino das trevas, eu digo para você, você pode usar e se impulsionar para você ir até o alvo que é o reino de Deus. E esse reino já está entre nós e está aí dentro de você. E quando você encontra ele, você desfruta de tudo aquilo que Deus preparou para você. Você começa a ter mais fé, você começa a ter mais alegria, você olha para as circunstâncias e para os problemas com mais perspectiva de que você vai vencer, você usa as palavras em seu favor, você não olha para a circunstância dizendo que você não vai vencer, que você é um derrotado, que a sua vida é medíocre, que as pessoas têm mais do que você, que a grama do vizinho é melhor do que a sua, que você não tem sorte. Não, você olha como filho de Deus e vitorioso. Então, vamos lá. Você quer viver o extraordinário de Deus? Não deixe para o futuro o que você pode viver hoje. Deus pagou um alto preço para colocar uma faísca do reino de Deus dentro de você. Olha que tremendo presente que Deus nos dá. Já parou para pensar que outra hora nós que estávamos perdidos no reino das trevas, hoje nos encontramos com o reino de Deus dentro de nós. E a partir do momento que nós temos o reino de Deus, nós somos capazes de fazer coisas extraordinárias. Somos capazes de sair da nossa zona de conforto, da nossa vida de medo. Nós somos capazes de viver os milagres de Deus na nossa vida. Você acorda todos os dias dizendo, Pai, gratidão ao Senhor. Gratidão porque eu tenho o reino do Senhor dentro de mim. E reino, vamos deixar aqui para nós, é o poder dado a todos nós de saborear aquilo que é um pedacinho do céu na nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Isso vem do céu agora. O reino de Deus é poder para nós saborear aqui na terra um pedacinho daquilo que é do céu para a nossa vida. Você pode começar a desfrutar o reino de Deus hoje na sua vida. Se você cavocar dentro de você, você vai extrair mais ouro do que tem em todo o solo da terra. Como dizia Napoleão Hill, há mais ouro a ser minerado dentro de nós do que em toda a terra. Então, se você gostou desse vídeo, se você entendeu que o reino de Deus está dentro, não fora, pare hoje de ficar procurando aquilo que você já encontrou e talvez está aí dentro de você. Você ainda não liberou essa força em seu favor. Se você liberar, você vai ser como Sansão, que vai derrotar muitos homens apenas com uma queixada. Você vai ser como Moisés, que vai bater o cajado e vai abrir o mar vermelho. Você vai ser como Elias, que vai bater uma capa e vai abrir o mar. Porque você vai ter o poder para viver o extraordinário de Deus na sua vida. E quando você vive o extraordinário, tenho certeza que os que estiverem em volta de você vão desfrutar daquilo que você está transbordando. Não deixe para viver o amanhã o que você pode viver hoje. E esse é o nosso vídeo de hoje, que você possa ficar com Deus e até o nosso próximo vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele que você sabe que precisa ouvir uma mensagem de fé.